dialética, que a gente assimila os contra-argumentos, as contra-respostas e constrói algo melhor. Valeu, parabéns. Obrigado. Causou uma discussão legal. Joia, joia, joia. Obrigado, meu amigo. Parabéns. Na sequência aqui, né, eu vou passar a palavra para o Regimácio, o Francisco Regimácio. Francisco Regimácio. Então, Francisco Regimácio, você tem aí os 20 minutos, mais os 10, do jeito que a gente está, né, conduzindo aqui, tá bom? E os 10 minutos para a gente discutir. Pode ficar à vontade. Então, boa noite a todos que estão aqui nessa sala. Eu sou Francisco Regimácio. Atualmente eu sou professor da rede municipal de ensino de Juazeiro do Norte e mestrando no curso de pós-graduação do Profilo na Universidade Federal do Cariri. Cariri, que fica na região sul do Ceará. E eu tenho como proposta esse texto que eu trago aqui é também um texto que ainda está em construção, que tem como título A Concepção de Ensino e Aprendizagem, a Função do Educador, à luz do De Magistro, de Tomás de Aquino. A proposta é uma reflexão acerca de fatores educacionais, como ensino, aprendizagem, e a função do educador tendo como base a reflexão filosófica de Tomás de Aquino, exposta em sua obra De Magistro. Tomás de Aquino, ele atuou como filósofo no século XIII, no período chamado Escolástica, e ele traz relevantes conceitos pedagógicos que servem tanto para o educador de hoje, como para o processo educacional como um todo. Ele não desenvolveu um tratado específico sobre educação, mas as suas argumentações em De Magistro são argumentações pertinentes acerca do ensino, da aprendizagem e importantes também para o ensino de filosofia nos dias atuais. Essa obra De Magistro, ela é apenas uma parte das Questione Disputate Veritate, onde ele trata sobre a função do mestre, principalmente a atuação do mestre e a questão do ensino e da aprendizagem. As ações metodológicas em termos de aprendizagem que ele desenvolve em De Magistro podem ser aplicadas ao atual sistema educacional brasileiro, especificamente aqui na minha seara de atuação docente, que é o Cariri e Juazeiro do Norte. São úteis como forma de enlevar o ensino de filosofia. Então, Tomás de Aquino, ele figurou na escolástica como um educador zeloso, que não apenas repassa conteúdos, mas que busca uma metodologia de ensino eficaz. Então, é possível, a partir dessas concepções que ele coloca em De Magistro, o ensino, a aprendizagem, a partir de concepções filosóficas, teológicas e antropológicas. Objetiva-se contribuir com o conhecimento e o estudo do pensamento de Tomás de Aquino, perceber o seu aporte no que tange ao ensino de filosofia. Ele utiliza a conjugação e o binômio teoria e prática. O termo em si, a expressão educação não aparece, mas o conceito, o significado desse conceito está latente na argumentação. O conhecimento para Tomás de Aquino é o movimento da potência para o ato. A potência é identificada como movente extrínseco e o agente intrínseco identifica-se com o ato. O conhecimento, ele preexiste no educando como uma potência ativa e, com o auxílio do mestre, o educando pode fazer a transição da potência para o ato, estabelecendo, portanto, o conhecimento. O ensino não se limita simplesmente a verbalismos superficiais, mas a função do ensino é suscitar no aluno seu próprio pensamento e seu protagonismo na aprendizagem. O professor é aquele que propicia o conhecimento numa função auxiliar nesse processo de ensino-aprendizagem. O aluno é quem deve ser
o grande protagonista no processo de aprendizagem. Então, essa teoria de Tomás de Aquino, ela ressoa hoje em dia como metodologia eficaz e positiva, né, quando se fala em ensino de filosofia. Pois o aluno, ele tem suas potencialidades, ele é o responsável pelo seu aprendizado, é um processo contínuo de crescimento, no qual o aluno é o seu principal promotor, e o protagonismo do aluno não exclui o papel do professor, que exerce, nesse caso, uma função mediadora, auxiliando o educando a fazer a transição da potência ao ato. Como é que ele faz isso? Propondo metodologias, ou seja, caminhos. Então, segundo Tomás de Aquino, o educador ele precisa ter o conhecimento em ato para que ele possa conduzir o aluno da potência ao ato. A aplicação desses conceitos servem à prática docente, e eu fiz essa pesquisa a partir da minha própria vivência como docente, e creio que essa pesquisa pode contribuir também para outros contextos educacionais que não seja especificamente o meu. Então, para Tomás de Aquino, o aluno, voltando a essa questão, é o protagonista da sua aprendizagem, o educador, um adjutório necessário para que o aluno desenvolva seu potencial cognoscitivo. O educador figura como mediador entre aluno e conhecimento, instigando o aluno a efetivar em ato o conhecimento que está em potência. Por isso, são necessárias práticas metodológicas que propiciem o protagonismo e o senso crítico do aluno. O aluno de filosofia, ele deve ser ativo e capaz de despertar a sua consciência crítica e reflexiva. Então, nesse contexto, o ensino de filosofia seria um ensino concreto, integrando o aluno a partir de teoria e prática. O papel mediador do professor, a partir da filosofia de Tomás de Aquino, como orientação e acompanhamento. O professor de filosofia é aquele que tem o acesso ao conhecimento em ato e a sua prática favorece com que o educando desenvolva as suas potencialidades. Com isso, o ensino de filosofia pode ter uma prática mais frutuosa, um engajamento sociopolítico contextualizado com a realidade, englobando problemáticas do cotidiano. O ensino de filosofia seria, portanto, um ensino concreto, que não estaria simplesmente no nível da teoria, mas forneceria elementos práticos para a sua efetivação. A experiência de pensamento filosófico seria, portanto, uma aplicação prática do saber. Essa aplicação prática ela não inibe a teoria, mas coloca a teoria como uma possibilidade real. Então, na educação básica, como isso seria? As teorias são úteis à vida e ao contexto, tanto de discentes como docentes. Dar vida à teoria e implementar uma prática contextualizada é possível analisando esses conceitos educacionais tomasianos, que foca na questão do aluno, a centralidade do aluno, o seu protagonismo nesse processo de ensino e aprendizagem, problematizando questões do cotidiano. O ensino de filosofia alcançaria seu objetivo, que seria incutir reflexão e consciência crítica nos educandos, e o educador, mediador do saber, e nessa função mediadora, ele seria propriamente um filósofo, um amigo do saber, sendo uma referência, né, e proporcionando um ensino dinâmico e produtivo. Então, protagonismo do aluno, função mediadora do professor, permite a problematização de conceitos e a compreensão da filosofia como um saber teórico e prático. O ensino de filosofia, ele se tornaria, dessa forma, uma oficina do pensamento, proporcionando ao aluno pensar e tomar sua posição social com criticidade e autenticidade. Então, em resumo, é isso. Acho que fiz uma apresentação tanto rápida, mas, em resumo, é isso, e eu me coloco à disposição de vocês. Obrigado. Obrigado, Regimárcio. Legal, parabéns. Alguma questão que querem suscitar, querem levantar para o Regimárcio, para a gente aprofundar o tema dele?
Mas eu tenho uma dúvida, então, para provocar você e provocar os demais, a fala dos demais. Me diz uma coisa, olha só. Você colocou todo o tempo que que o grande protagonista é o aluno, né, e tudo mais, não é? Tá, tudo bem aí, né? A gente vê aí nessa tese uma ideia bem, né, bem atual, né? Mas observe que você colocou claramente aí para a gente que o conhecimento é um processo que vai da potência ao ato, e que, portanto, o mestre, o professor, ele permite esse movimento, né? Ele é o motor que move no aluno esse movimento. Mas, para isso, ele tem que estar em ato. Então, veja, você coloca claramente se o professor é, de fato, o mediador. A minha pergunta é, mas será que, de fato, o professor é o mediador, sendo ele o grande sabedor, tendo ele o conhecimento em ato? Porque, veja, é preciso que ele seja, na teoria, é preciso que ele seja ato, não é? Para poder ter a função, né, o compromisso, agora não lembro do Fabiano, ou ter o compromisso de funcionar, vamos dizer assim, como motor movente no processo do conhecimento. E aí garantir ao aluno digamos, a sua realização em ato, né, já que o aluno está sempre em potência. Mas, de qualquer forma, o problema que eu vejo e coloco para você esclarecer para a gente é que se o professor está em ato, é necessário que o professor seja o ato que move o processo cognitivo. Então, o aluno, de fato, ele é aluno, sem luz, ainda que tenha luz em potência. E o professor é aquele que vai mover. Então, aí ficou, ou seja, colocar o professor como auxílio, a não sei até que ponto o professor é o auxílio, né? O mestre é o auxiliador, como a gente coloca hoje, né? Então, acho que, enfim, né? Como é que você esclarece isso aí para a gente? É uma questão interessante, né? Essa questão da potência e do ato nessa proposição sobre o conhecimento, porque o conhecimento do aluno em potência, ele está como o movente extrínseco, o agente seria intrínseco em ato, né? Então, quer dizer, o conhecimento ele está no educando como potência, Isso. como uma semente. Isso. E essa semente ela precisa desabrochar. Então, o que é que se pode fazer para que isso aconteça? Então, entra o educador e a sua prática metodológica para fazer esse conhecimento germinar. Seria mais ou menos isso. Mas o professor já tem esse conhecimento em ato. Exatamente. E para que ele mantenha esse conhecimento em ato, ele vai precisar se reinventar sempre. Porque o conhecimento, ele não tem um fim em si, né? Aliás, ele não tem um fim que se esgota. Então, é preciso também essa reinvenção docente, vamos dizer assim, né? Essa reinvenção do professor para que ele não fique inerte no processo, mas ele tenha também a sua função. Quer dizer, o aluno não é o único, ele é um agente importantíssimo do processo, mas ele tem que contar com o auxílio do professor. Tanto que Tomás de Aquino ele vai falar e tecer até uma crítica ao autodidatismo, né? Se realmente o autodidata ele existe de fato, se isso existe, ou se o conhecimento ele realmente só se efetiva com a presença do mestre. Tá certo. Mas se tira o mestre e coloca o inteligência... Estou forçando a barra, desculpa. Se tira o mestre e coloca o inteligência artificial, teria o mesmo papel. Já tem o conhecimento que move o aluno, mas enfim. Né? Alguém quer levantar? Ainda temos tempo. Colocar mais alguma questão para o Regimácio? Eu estou provocando aqui o Regimácio, mas, enfim, pode ficar à vontade. Paulo César, você levantou a mão, meu amigo. Pode ficar à vontade, pode falar.
Sim, sim. Eu acho que a provocação que você fez José Hilton. Me ajudou a pensar aqui outras coisas, e eu acho que é um momento da gente colocar essas questões. Eu fico pensando, por exemplo, nas demais sociedades, olhando assim por um prisma antropológico, que não seguem um modelo de educação que nós ocidentais seguimos, que não tem essa figura, por exemplo, do docente, ou que esse processo de educação não é institucionalizado, né, como nós temos. Como que essa questão, como que esse teu pensamento, Francisco, ele se encaixaria dentro desses contextos sociais que me parecem, assim, com outras figurações, com outras concepções de educação, não é? E se esse teu pensamento, na verdade, é para esse nosso tipo de educação, né? Uma educação não institucionalizada. Aliás, uma educação institucionalizada, com escola, enfim, essa questão. O modelo, a pesquisa, ela visa realmente a educação institucionalizada, até porque é uma das exigências do mestrado profissional que se faça um produto final que tenha uma aplicação e que tenha uma incidência sobre a prática docente em relação ao ensino de filosofia. Então, no primeiro lugar, é voltado, sim, à prática institucionalizada. Tem uma escola como objeto de estudo, uma rede de ensino, enfim. Porém, eu acredito que esses conceitos também podem ser vistos em outros contextos educacionais. Por exemplo, a educação que não é de uma instituição, porque a figura do docente, aqui o professor, o mestre, não é necessariamente o mestre institucionalizado, mas aquele que propicia o conhecimento, e isso pode acontecer, pode ocorrer, não só na instituição escola, mas também em outros momentos, em outros contextos. Você colocou um ponto interessante que eu não frisei, na minha provocação, que era a história da metodologia, né? De fato, realmente tem uma lógica, né? Claro, o professor está em ato, por assim dizer, mas é claro que ele é detentor, digamos assim, como posto em ato, ele é detentor, ele domina uma metodologia capaz de favorecer o crescimento da potência, daquilo que está em potência no aluno. Você respondeu bem, eu achei legal isso que você falou, escapou, né? Você explicou legal. Muito bem. Então, a gente quer agradecer, Regimácio, valeu, rapaz, parabéns, muito legal. E depois quando escrever o teu trabalho lá no nosso programa, publica aí alguma coisa para a gente ler. A gente ficou curioso. Obrigado pela atenção. Também para os outros, né? Os demais aí, né?